Olha, Conde, eu não acho que a característica central do chavismo seja a relação com as Forças Armadas, tá? Quem conhece um pouco da transformação que o Chaves fez na Venezuela deve conhecer os conselhos regionais de leitura, os grupos regionais de leitura, o processo que eles fizeram de formação da sua população, a construção que eles criaram de comitês de alfabetização e de politização da população. E isso é muito forte, né? Agora, é indiscutível que Chaves era militar. E é indiscutível que as Forças Armadas da Venezuela se construíram, e talvez aí sim com a mão do Chaves, e se ele fez isso foi muito inteligente, mas elas se construíram ao avesso do que as forças militares brasileiras, por exemplo, se construíram. Se você for olhar o exército da Venezuela, ele é praticamente todo formado por populações nativas, oriundas das populações iniciais, e não por europeus brancos, que também tiveram na Venezuela. A gente sabe que a formação da América Latina tem esse viés. Agora vamos explicar. Nos altos cargos, né? Nas altas patentes. Porque no Brasil também, quem está na baixa patente... Claro. Não, eu estou falando aqui dos altos cargos. No Brasil, você vai olhar, nós temos uma quantidade gigantesca de soldados, cabos e sargentos, negros, pardos, indígenas e por aí vai, mas a partir de capitão, major, você vai encontrar 90%, se não chegar no mais de 90%, branco, né? Então, ao contrário, na Venezuela, as Forças Armadas se colocaram numa condição de defesa daquele território no sentido de anti-imperialistas. Há quem estude isso e diga que essas Forças Armadas ganham muita grana com uma série de atividades ilegais, incluindo aí tráfico de drogas e tal. Mas, de qualquer forma, a estratégia de defesa da Venezuela passou essencialmente pela transformação das Forças Armadas venezuelanas em profundamente anti-imperialistas. Eu não sei se essa é a característica central do chavismo, acho até que não é, mas é uma ferramenta de segurança que foi utilizada. Nós podemos discutir o custo disso, né? Porque há um custo. O custo de você, muitas vezes, tem que aceitar, enfim, ver o que está acontecendo nas Forças Armadas. Mas nós já vimos, também no caso brasileiro, o custo que é você ter Forças Armadas que não sejam anti-imperialistas, que sejam entreguistas como as nossas, né? Aí as pessoas vão dizer, mas eles estão traficando drogas lá na Venezuela. Sim, aqui no Brasil também. Recém saiu uma informação lá de que a FAB, né, já teve mais de 30 voos da própria FAB traficando drogas. Então, a discussão, eu acho que não passa efetivamente pelos meios que você vai usar para construir ou não suas Forças Armadas, mas entender efetivamente quais são as ferramentas que foram utilizadas na Venezuela para permitir que a grande transformação que o chavismo fez lá não fosse desfeita pela atividade internacional. E eu acho que ali a Venezuela tomou um caminho muito semelhante ao caminho de Cuba, né? Não é à toa que os dois tiveram forças armadas profundamente anti-imperialistas. E a gente vai aos poucos julgar isso, Conde. Eu acho que a gente vai ter tempo para julgar, não dá para julgar agora, porque se a gente for pegar o exemplo do Brasil, sinceramente, a gente está vendo o custo que são forças armadas mal preparadas, mal treinadas, como as nossas, completamente alheias ao sofrimento do povo e totalmente, vamos dizer assim, deslumbradas com a posição norte-americana. Agora, o ponto da Dilma é correto, né? O que a Dilma está dizendo ali é exatamente isso, ela está apontando essa diferença. Olha, lá eles subverteram as Forças Armadas no sentido de torná-las anti-imperialistas. O que a Dilma fez, e de uma forma muito inteligente, é tornar algo que deveria ser uma grande crítica ao PT num ponto favorável. E isso as pessoas não notaram. Porque, perceba, uma das grandes críticas ao PT devia ser essa. Nós nunca, enquanto estivemos no governo, mexemos nas Forças Armadas para torná-las menos suscetíveis à submissão aos interesses internacionais. E a Dilma transformou isso em algo positivo. Veja, nós nunca tentamos subverter as instituições. Nós temos que nos perguntar o que são as Forças Armadas. Para que elas servem? Porque se a gente acreditar que elas servem aos interesses da elite dos norte-americanos, bom, então a gente não mexer nelas foi uma coisa muito boa. Agora, se a gente entende que elas teriam um papel essencial de defender a soberania nacional, o povo brasileiro, e não uma ideologia especificamente, bom, então o caminho que Cuba e Venezuela fizeram pode ser entendido como mais correto.